Eu quero pedir que você abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 7. O texto é um texto muito simples, muito conhecido. Ele está também entre outros textos que são muito conhecidos. Na verdade, o capítulo 15, capítulo 15 de Lucas, ele é a reunião de 3 parábolas que visam focalizar a mesma verdade, ou basicamente a mesma verdade sobre o amor de Deus. Então, peço que você abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. É a parábola da ovelha perdida. Eu vou ler, a minha tradução é na Revista e Atualizada. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e você que está em casa também, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Lá no Oriente, também no nosso país, mas principalmente no Oriente, convidar alguém para tomar uma refeição em casa é considerado uma grande honra. É algo que expressa como se a parte que convida tem com a que está sendo convidada uma oferta de paz, uma oferta de confiança, de fraternidade. Compartilhar uma mesa, ou o que há na mesa, né? Compartilhar ali juntos uma refeição é compartilhar vida. Então, no costume oriental, e eu entendo que dentro do nosso costume também, de uma certa forma, né, visando estreitar uma amizade, o convidar alguém para comer, para estar juntos, se alimentando, é uma forma de buscarmos a intimidade. No entanto, no Oriente isso é muito forte, até o dia de hoje. As refeições de Jesus com os publicanos destacam a missão que ele tinha. Qual era a missão de Jesus? Em Marcos capítulo 2, versículo 17, diz que Jesus dizendo, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim pecadores. Esta parábola que nós lemos aqui, como já disse, alguns comentaristas entendem que este capítulo 15 é uma parábola só com 3 figuras. Então, uma parábola apenas com a figura da ovelha perdida, uma parábola apenas, que depois passa para a segunda figura, que é a moeda perdida, e depois para a terceira figura, que é o filho pródigo, que se perdeu por sua própria decisão. No entanto, eu prefiro entender que são 3 parábolas separadas, 3 histórias separadas, que visam mostrar o amor de Deus. E de uma certa forma, Jesus vai mostrando aqui progressivamente e intensivamente o amor de Deus para com o pecador. E ele começa então com a ovelha perdida.
A ovelha que se perdeu, ela se perdeu por atos talvez inconscientes e inconsequentes. Quando você olha para a parábola da moeda perdida, embora a moeda seja um metal e ela não tenha vida, ela representa também o grande valor que o pecador tem para o Senhor de nossas vidas, que procura diligentemente buscar este pecador. E finalmente vem o filho pródigo, que voluntariamente e inconsequentemente se afastou de Deus, se afastou do seu pai, se perdeu nos seus pecados e logo quando saiu, ele foi ansiosamente esperado pelo pai que o amava. Então, essa basicamente é o quadro, tem sido o quadro deste capítulo 15. Capítulo 15 ainda mostra que o pecado distancia o pecador de Deus. E ele pode ser gerado tanto pela ignorância da ovelha, que se desgarra, pode ser que ele venha nascer, por exemplo, pelo descuido de alguém, por exemplo, a mulher que perdeu a moeda com um valor significativo, ou por uma rebelião consciente do filho contra o pai. Enfim, as três parábolas ilustram o amor de Deus. O pastor que procura a ovelha perdida com amor e compaixão e alegra-se por encontrá-la arrependida. A mulher que diligentemente procura a moeda perdida, ilustra a preciosidade do pecador aos olhos de Deus. E na história do filho pródigo, ilustra o amor de Deus que espera pacientemente a volta do pecador e perdoa incondicionalmente aquele pecador. Eu penso que é o suficiente para provocar um interesse de você olhar para essas três parábolas e garimpar algumas verdades bíblicas que talvez possam ajudar na sua devocional. Mas eu gostaria de destacar aqui, então, a parábola da ovelha perdida. E é bom lembrar que Jesus, ele busca salvar aquilo que se havia perdido. A grande ênfase de Jesus é salvar o pecador. Deus se interessa por todos, e não importa quem. Ele não faz acepção de pessoas. A gente precisa trazer isso sempre à nossa mente. Deus tem compromisso com Ele mesmo de amar e de buscar o pecador. E esse compromisso é estendido a nós como igreja do Senhor. Efésios diz que nós somos filhos de Deus, que nós devemos ser imitadores de Deus como nosso Pai. Então, Jesus demonstra esse amor ao sentar-se com os pecadores, ao sentar-se lá com os publicanos. É bom, talvez alguém não saiba, mas o publicano, ele era um funcionário público. Naquela época, a corrupção já existia, viu? Funcionário público, não todos, mas muitos, ou alguns, às vezes não presta mesmo, Mas, no geral, aqueles publicanos, eles eram detestados pelo seu povo, o povo judeu, porque eles cobravam impostos a serviço de Roma, e na cobrança dos impostos, eles, claro, tiravam uma parte para eles também. Então, eles cobravam a mais. Os publicanos eram assim. E por isso, os publicanos eram detestados pelo seu povo. Por isso os fariseus estavam ali censurando Jesus, porque estava com eles. Como que Jesus pode estar com um traidor? Mas Jesus estava ali junto com eles, porque a palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, como está lá em Lucas capítulo 19, se não me falha a memória, versículo 10. Agora, essa parábola, ela, com toda simplicidade, ela demonstra 4 verbos importantes, que é perder, procurar, encontrar e alegrar-se. Perder porque a ovelha se perde do seu pastor e do rebanho.
Procurar, porque o pastor procura a sua ovelha diligentemente. Encontrar, porque o mesmo pastor encontra a sua ovelha perdida. E alegrar-se, porque o pastor se alegra com a sua ovelha arrependida. Então eu queria destacar aqui a primeira lição. E a primeira lição é que ovelhas de Cristo também se perdem. Ovelhas de Jesus também se perdem. E aquela ovelha estava perdida e logo após alguns momentos ela percebe que está perdida. A ovelha ela não enxerga lá muito bem, ela tem um ouvido bom, mas ela não enxerga lá muito bem. É possível que aquela ovelha tenha se desgarrado em algum momento, porque achou uma grama mais verde, se distraiu com ela e estava lá. Ovelhas se perdem. Ovelhas, num primeiro momento, não se dão conta de que estão se perdendo, mas elas às vezes se embaraçam nas suas decisões. Ficam para trás, distanciam-se do rebanho e muitas vezes acreditam em si mesmas. Ovelhas de Cristo, elas também tomam decisões sem antes consultar Deus, ou levar em conta a sua palavra, e em consequência disso, se perdem, se desanimam pelo caminho, e desistem de voltar muitas vezes, porque já estão muito embaraçadas com as suas decisões. Às vezes, os olhos crescem, desejam ganhar dinheiro, desejam buscar os seus sonhos, deixam de levar em consideração o que agrada ou o que desagrada a Deus. Sonhar é bom, gente. Eu gosto de sonhar. No entanto, nós precisamos tomar cuidado para que os sonhos, os nossos planos, eles não ultrapassem os limites da lei do Senhor. Eles não transgridam a lei do Senhor. Transgredir é uma definição de pecado. O que é transgredir? Uma linguagem talvez de mais assim, legal, vamos dizer assim, diz que transgredir é você atravessar, exceder, ultrapassar os limites determinados pela lei e pelo próprio Deus. Então, é possível que a ovelha perdida tenha transgredido as leis do Senhor. Ovelhas de Cristo se perdem porque elas se isolam da presença de Deus e do próprio rebanho. Muitas vezes as ovelhas se perdem por causa disso. Elas se isolam, querem ficar sozinhas, não querem a companhia, não querem que ninguém se intrometa na sua vida. Eu abro um parênteses aqui para dizer que nós como igreja, nós como irmãos em Cristo, nós devemos respeitar de fato a privacidade, devemos respeitar as outras pessoas, os outros irmãos, com todo cuidado. Mas é importante lembrar que nós somos membros da mesma igreja, membros do corpo de Cristo. E quando a gente resolve afirmar que ninguém tem nada a ver com a minha vida, fica um negócio meio estranho pertencer à igreja de Cristo, porque estamos ligados ao mesmo corpo. E num certo sentido, sim, eu tenho alguma coisa a ver com a sua vida. Num certo sentido, sim, eu tenho uma responsabilidade para com a sua vida. Nós não podemos buscar o isolamento, porque isso, de certa forma, vai contra os princípios da palavra do Senhor. Não estou dizendo para você sair contando os teus problemas para todo mundo, mas como é importante que você, às vezes, busque se aproximar de alguém para repartir, para confessar, para trabalhar, para compartilhar algumas coisas. Ovelhas de Cristo se perdem por causa do seu orgulho. Muitas vezes a gente não quer compartilhar alguma coisa por causa do orgulho. Se eu compartilhar alguma coisa, alguém vai descobrir que eu sou fraco. Alguém vai descobrir os meus podres. Alguém vai descobrir as minhas fragilidades. Ontem nós tivemos aqui uma reunião com os pastores aqui da região. E me veio à mente um texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo cumprimenta Timóteo, dizendo assim: graça, paz e misericórdia da parte de Deus. Paulo, quando se
quando cumprimentava as igrejas de Cristo, ele usava a palavra graça e paz. Mas quando ele cumprimenta um dos seus pastores, um dos seus colegas, ele diz assim: graça, paz e misericórdia. E eu fiquei pensando, e a gente fica pensando, por que misericórdia? Algumas pessoas afirmam assim: bom, é porque pastor tem um ministério pesado, a responsabilidade dele é grande. Eu acho que isso tem razão. Mas eu, às vezes, olhando para aqueles colegas pastores, eu fiquei pensando que nós precisamos da misericórdia de Deus, porque nós, pastores, e muitas vezes líderes do Senhor, vivem uma solidão burra. Não querem compartilhar das suas dificuldades, não querem abrir seus corações, e por causa disso, tentando manter uma aparência, acabam se perdendo, se distanciando, se enfraquecendo, como uma ovelha que precisa do seu pastor. Portanto, é importante que nós tomemos cuidado para que não sejamos uma ovelha que se perde no nosso orgulho. Ovelhas que se perdem porque mostram-se insaciáveis em suas ambições. Ovelhas de Cristo que se perdem porque se deixam de olhar para Cristo. Deixam-se embaraçar-se com os seus afazeres, com o seu trabalho, com tantas outras preocupações, das quais ele deveria deixar de lado. Ano passado, eu confesso que me embaracei no meu trabalho. Do mês de agosto até o mês de dezembro foi algo horrível para mim. Entrei em parafuso, algumas mudanças aconteceram. E um dia desses, compartilhando com o Rafael ali, eu disse para ele: Rafael, tá ruim o negócio lá. E aí afirmei para ele assim: mas aquele lugar não está no meu coração. E fui para casa. E no caminho Deus falava assim: mas tu é um mentiroso, hipócrita. É um bocó mesmo, né? Eu não sei se Deus fala bocó, mas está no dicionário. Bocó não é palavrão, não. Bocó é uma coisa meio infantil. Está assim no teu coração. Porque eu acordava com aquilo, dormia com aquilo. E muitas vezes nós nos embaraçamos naquilo. E nos perdemos nas nossas preocupações. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, deixemos de lado todo o embaraço, tudo que nos atrapalha, e o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, e é Ele quem nos aperfeiçoa. Então, ovelhas de Cristo também se perdem. Eu estou fazendo essa afirmação porque esse texto veio ao meu coração neste tempo de pandemia. E neste tempo de pandemia, nós não sabemos exatamente como estão os membros da CBP. Que bom vê-los aqui. Que bom a gente saber que vocês estão aqui presentes. Que bom saber que, de alguma forma, você está em casa, ouvindo esta palavra. Mas nós não sabemos exatamente quem está afastado para se resguardar do Covid, ou se você está afastado de Deus e da igreja, e não tem ânimo para voltar à comunhão. Isso nos preocupa. Não sabemos exatamente, não temos como aferir isso. E a minha pergunta é: como você está como ovelha do Senhor Jesus? Como que você está como servo do Senhor Jesus? Porque ovelhas também se perdem. E é possível que você esteja perdido. Eu não sei. Eu estou falando, jogando a palavra, se assim me permitem, não jogando de uma maneira com falta de zelo, mas estou jogando. E a minha pergunta é: como que você está como ovelha do Senhor Jesus? Porque ovelhas de Cristo também se perdem. Segundo lugar, se ovelhas se perdem, nós precisamos trazer à nossa memória que o excelente pastor também procura a sua ovelha. Jesus disse lá em João: eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. João 10, 11, até o versículo 15, mais ou menos. Jesus, então, conhece as suas ovelhas. Ele sabe onde você está. Ele sabe quem é você. Aquele texto, esse texto que Jesus está usando aqui, no versículo 4, a palavra que está ali descrita como ele vai à busca, dá a ideia de um pastor que segue a pista da sua ovelha e a procura com persistência até encontrá-la. Então eu quero dizer para você que Jesus está na tua pista se você está afastado de Deus. E que Jesus vai até você. Porque Ele te ama, não porque Ele te persegue. Porque você é dele. E Ele o quer de volta. Numa linguagem limitada, a ideia é que Jesus sabe como você pensa. Jesus sabe como eu penso, quais são as nossas limitações. Ele sabe como as suas ovelhas agem e se sentem. Porque Ele nos conhece, foi Ele que nos fez. Salmo 103, 14 diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos do pó. Sabe que somos pó, na verdade. Salmo 107, na tradução da NVI, ela traduz a bondade de Deus como amor leal de Deus. Um dos versículos diz assim, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Então, Ele nos ama com lealdade. Deus não dá mancada conosco. Deus é bom. Ele não desiste das suas ovelhas. Ele não desiste de nós. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu quero trazer uma palavra para você. Se você está afastado de Deus, Jesus está na tua pista. E é tão importante que você atenda ao chamado do Senhor. Porque Ele nos chama por amor. Em alguns momentos, não é o hábito dele, mas Ele pode chamar alguém pela dor. Não tenho aqui a intenção nenhuma de botar medo em você. Nada disso. Mas o texto nos diz aqui, o texto está nos dizendo que o pastor foi ao encontro da sua ovelha. Terceiro lugar, o excelente pastor encontra a sua ovelha. A narrativa diz que ele encontra a sua ovelha, põe-a nos seus ombros e a leva cheio de alegria. Nem sempre a ovelha estará em condições de caminhar com os próprios pés. A ovelha, aquela ovelha aqui da parábola, possivelmente ela estivesse machucada. Ou quem sabe teria chovido naquela noite, não sei. Talvez ela estivesse molhada. E uma ovelha molhada é uma ovelha muito pesada, porque ela tem lã. E a lã absorve a água e ela fica pesada e com dificuldade de caminhar. Muitas vezes os resultados dos pecados, das escolhas e as próprias mágoas geram dificuldades de caminhar. Mas o pastor leva-a de volta para junto do seu rebanho, porque sabe que ela vai se recuperar. Eu posso lhe afirmar que, apesar deste rebanho, a igreja do Senhor Jesus, ser tão imperfeita, Cristo também traz as ovelhas para este lugar, para o convívio da igreja, para que ovelhas machucadas também sejam curadas. Meus irmãos, fiquemos atentos, porque o Senhor quer usar a nossa instrumentalidade para buscar ovelhas que se perdem. Talvez na sua mente venha agora alguém que esteja machucado, que é ovelha do Senhor Jesus,
que está machucado, que está afastado de Deus e precisa voltar. E você pode ser um instrumento nas mãos do Senhor para trazê-la de volta. Nós não podemos fazer milagres, nós não podemos fazer aquilo que é sobrenatural, mas nós podemos ser instrumentos de um Deus que age sobrenaturalmente. Quarto e último lugar, o excelente pastor se alegra por sua ovelha que estava perdida e foi encontrada. Precisamos lembrar que o pastor não abandonou as 99 ovelhas, ele as deixou temporariamente arrebanhadas para procurar a que se desgarrou. Alguns aí interpretam que essas 99 ovelhas representam lá os anjos do céu. Jesus deixou o céu, né? E os anjos não precisam de arrependimento. Então, que essas ovelhas representam o céu e tal, os anjos que estão no céu, e que essas 99 ovelhas, então, foram deixadas para que Jesus descesse lá do céu e viesse buscar o pecador. De fato, há algum sentido nesse texto, nesta interpretação. Por quê? Porque Filipenses diz que Jesus deixou lá a sua glória e tal, e habitou entre nós, tornou-se homem e morreu por nós na cruz do Calvário. Mas outros afirmam que esta narrativa das 99 ovelhas, versículo 7, pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam de arrependimento. Alguns chegam a afirmar que esta afirmação está sendo um tanto quanto irônica em relação aos fariseus e em relação aos escribas que estavam ali criticando Jesus por ele estar comendo com os publicanos. No entanto, a pontuação não mostra nenhuma ironia. No entanto, nós precisamos lembrar que este texto se trata de uma parábola. E parábola são histórias contadas para ilustrar uma verdade que o Mestre Jesus queria ensinar. Por isso, eu prefiro entender aqui que essas 99 ovelhas são 99 pessoas que foram justificadas pelo Senhor, como está lá à luz de Romanos 5:1, que elas foram justificadas pela fé, que estão em paz com Deus por meio de Cristo Jesus. E prefiro entender ainda que, naquele momento, a ovelha perdida carecia do socorro do pastor muito mais do que as 99. Eu acho que fica mais fácil da gente entender assim. Muitas vezes, dentro do rebanho do Senhor, algumas pessoas acabam carecendo de um socorro, de uma urgência maior. E isso não significa que o Senhor tenha abandonado as suas ovelhas. Por outro lado ainda, nós podemos lembrar que todos estamos debaixo do cuidado soberano de Deus. Ele é onipresente, onisciente, seu poder é sobrenatural, e nenhum de nós será esquecido ou descuidado por Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, o bom pastor se alegra em resgatar a ovelha perdida e trazê-la ao convívio das 99 que estão arrebanhadas, que estão juntas. Igreja de Cristo, o Senhor não abandona ninguém. Agora, é importante destacar ainda que o bom pastor se alegra com o pecador arrependido. Os céus, o mundo celestial, se alegra por um pecador que se arrepende. Em que condições estava aquela ovelha? Bom, eu posso afirmar que o tempo passou entre a hora que a ovelha se perdeu e o momento em que a ovelha foi encontrada. Por isso a ovelha estava consciente, ela estava consciente de que ela estava perdida. E independente da situação que levou que ela se perdesse,
certamente ela reconheceu que ela estava perdida. A ovelha não estava em condições de caminhar, foi carregada pelo pastor, machucada. No entanto, Jesus não deixou de destacar que a ovelha estava arrependida. Sabe por que eu estou enfatizando isso? Porque eu não sei como você está. Eu não sei como vai seu coração. Eu não sei se você está perdido. Eu sei que Jesus te busca com persistência. Eu não sei se você está longe de Deus e da igreja de Cristo. Mas o Senhor quer ter a alegria de trazer você de volta. No entanto, por mais que Deus ame o pecador, por mais que Ele busque o pecador, por mais que a festa esteja planejada, não há como voltar para Cristo sem arrependimento. Não há. Evangelho sem arrependimento é evangelho aleijado. Eu já ouvi crentes dizerem isso. Arrependimento não existe no meu dicionário. Foi duro ouvir isso. Mas o que significa arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mente, metamorfose. E não é aquela metamorfose do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a vida, né? Chega. Arrependimento é mudar o seu pensamento, é virar-se, é voltar-se, é uma mudança de atitude do homem para com Deus e na sua maneira de viver a vida. Então, se você está vivendo longe de Deus, eu tenho que dizer para você que você precisa mudar a sua mente. Você precisa voltar sua mente para o Senhor Jesus. É isso. E olha, pode doer um pouquinho, mas é o melhor caminho que você pode seguir. Jesus. Deixar que Jesus cuide do seu futuro. Deixar que Jesus o ajude nas suas decisões. Deixar que o Senhor Jesus mude o seu caráter. Deixar que o Senhor Jesus mude as suas convicções. Deixar que o Senhor Jesus mude o seu humor, a sua mente. Isto é arrependimento. A minha pergunta é: onde você está? Você está afastado de Deus? Eu sei que talvez muitos aqui, talvez estão bem, estão andando com o Senhor. E é isso que eu espero. Mas eu preciso trazer essa palavra, porque há uma preocupação no nosso coração. Eu digo nosso, não por pronome de falsa modéstia. É nosso, porque é nosso mesmo, de líderes, de pastores, de irmãos em Cristo, que estamos preocupados, no sentido de que nós não temos como aferir, nós não temos como saber exatamente quem está afastado ou quem se afasta para tomar os cuidados em relação à Covid, ou quem se afasta porque já aproveita a onda e se afasta de Deus e se afasta do Senhor. Onde você está? Essa foi uma pergunta que Deus fez lá no Éden. Onde você está? Então, eu quero em primeiro lugar me dirigir para você que possivelmente tenha se perdido. No meio de um grupo como esse, em tempos de pandemia, não sabemos se temos ou não ovelhas que estejam longe de Jesus. Seja por descuido próprio ou por descuido nosso, queremos convidá-lo a voltar para Cristo e caminhar com Ele. A palavra assegura que o Senhor ama as suas ovelhas e não deseja que nenhuma delas se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Por mais que seja chavão, a gente às vezes usa alguns chavões que perdem o efeito
de entendermos as coisas. Mas por mais que seja um chavão, eu quero usar isso e dizer que Deus te ama de verdade. Deus te ama. Eu me dirijo também à igreja para lembrar sobre a importância de amar as pessoas e desejar que todas elas sejam salvas. Não temos o poder para salvar as pessoas, mas Deus tem nos capacitado a levá-las até Cristo, para que sejam alcançadas pela ação sobrenatural do amor de Deus. E olha, sem nenhum orgulho, eu não quero que a igreja aqui se envaideça com isso. Mas com todo cuidado, eu quero afirmar que, quero trazer a lembrança que esta igreja sabe como buscar o pecador. Você sabe como buscar aqueles que estão perdidos. Você sabe como fazer isso. E quem sabe, pela misericórdia de Deus, nós podemos voltar a praticar as coisas que fazíamos antes. Me faz lembrar a igreja, se não me falha a memória, de Éfeso, narrada lá nas cartas às 7 igrejas, quando o Senhor diz: eu tenho contra ti que vocês perderam o primeiro amor. E aí vem a exortação: lembre-se de onde você caiu e volte a praticar as mesmas obras que você praticava antes. Igreja, precisamos amar mesmo aqueles que são ovelhas perdidas e precisam do amor e da misericórdia de Deus. Eu quero convocar também você a partilhar essa mensagem. Ali no seu ícone lá, eu sempre esqueço esse negócio de internet, mas clica lá 5 vezes, encaminha para um monte de gente. Ah, mas já encaminharam para aquele, encaminha de novo também. Não importa, é importante que as pessoas saibam que elas precisam ser buscadas. Quem sabe você compartilhando essa mensagem, quem sabe ela possa chegar em outras pessoas que estão perdidas e precisam voltar-se para o Senhor. Por fim, se você se enquadra na situação de ovelha perdida, eu creio que Jesus está indo ao teu encontro agora. Então eu quero convidá-lo a fazer uma oração de confissão e arrependimento. Se você está na sua casa, eu gostaria de pedir para você refletir sobre isso agora. Talvez você não esteja em casa, esteja, sei lá, em algum lugar, em outro lugar, mas ouvindo essa palavra. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. O Senhor ama a ovelha que se perde e vai atrás dela. E eu quero pedir que você fale com Deus agora. De maneira muito particular, você venha buscar o Senhor através do seu coração, da sua mente agora. O Espírito Santo está aqui no nosso meio também. E agora, eu queria ver, de repente nós temos aqui alguém dentro deste salão que entende que precisa voltar para o Senhor, como ovelha do Senhor. Então, eu vou pedir para que a igreja esteja em oração, intercedendo. Sabe, gente, essa hora também é uma luta espiritual. Então eu peço, você pode, se desejar, voltar-se para o Senhor Jesus e orar assim: Senhor, eu reconheço que estou como uma ovelha perdida, que estou caminhando errante, longe do Senhor. Mas hoje, eu reconheço que estou vivendo em pecado. Também reconheço que preciso abandonar o pecado e te seguir. E Deus, olha, no momento, eu não consigo caminhar direito, mas por favor, leva-me nos teus braços, conserta a minha vida, dá-me a chance de ser tua ovelha. Por favor, ajuda-me, salva-me
eu oro em nome de Jesus, o excelente pastor que tem cuidado de mim. Obrigado, porque tu me encontrastes. Eu não sei se alguém aqui dentro fez essa oração. Se você fez essa oração, eu gostaria de pedir para que corajosamente você levantasse a sua mão para a glória do Senhor. Há alguém que fez essa oração de verdade e gostaria de manifestar isso e dizer: olha, eu sou uma ovelha que quero voltar para os caminhos do Senhor. Há alguém aqui? Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Há alguém? Amém. Se de repente você que está ouvindo aí, se você fez essa oração aí da sua casa, de onde você está, nós temos um telefone aqui, nós temos um WhatsApp, você pode mandar uma mensagem lá eu acho que se estiver errado, o número se não estiver errado, o número é 13 99 166 9434. Não sei se tem como colocar esse número aqui na parede. Mas se você na sua casa também fez essa oração e reconhece que é uma ovelha que está perdida, longe do Senhor, eu quero pedir para que você faça isso. Na verdade, uma das grandes preocupações também são as pessoas que estão em casa, porque os que têm vindo aqui, de alguma forma, têm encontrado alguma força. Mas se você está ali tão afastado de Deus, em nome de Jesus, eu peço que você procure e volte para o Senhor. Não é à toa que você está aí. Não é à toa que você está ouvindo isso. Não é por acaso. Eu creio nisso. Creio que o Senhor está disponível a cada momento para nós. Então, em nome de Jesus, quero convidar a igreja também a entender isso, a trazer à memória pessoas que estão afastadas de Deus. Gente, eu friso essa frase, porque é possível gente que não está afastada da igreja, que me permitam a expressão, um rato de igreja, está sempre lá, mas que na verdade está afastado de Deus, está longe do Senhor. Então, se você está nessa situação, você pode voltar-se para Deus também. E se você lembra de alguém, em nome de Jesus, faça uma ligação, ou uma visita, ou sei lá, escreva uma mensagem, mas procure contato, porque você pode ser o instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Nosso Deus é Espírito, mas nós somos carne e osso e fazemos parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está aqui para agir, para se submeter à cabeça que é Cristo. Posso orar com a igreja? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, obrigado pelo teu pastoreio, Senhor, em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e cuida de nós. E por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude a sermos a igreja que pastoreia pessoas, que procura pessoas, que vai atrás daquele que está perdido, que está na lama do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a não fazermos acepção de pessoas, mas a amar cada uma delas. Pai, enche-nos do teu Espírito Santo, dá-nos discernimento, dá-nos compaixão às almas perdidas, Senhor. Abre os nossos olhos, dá-nos a tua visão. E Pai, se há alguém aqui dentro e que está nos ouvindo, que está longe do Senhor, eu quero te pedir que o teu bom Espírito
de alguma forma muito forte, venha tocar e trazer de volta para a glória e honra do Teu nome. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio de fazer parte do Teu rebanho, pelo privilégio de ser igreja. Por isso, Senhor, fica conosco, abençoa-nos, fortalece-nos. Pai, não permita que nenhum desânimo, não permita, Senhor, que nenhuma tristeza venha nos abater de maneira tal que nos afastemos do Senhor, nos afastemos do rebanho do Senhor. Ajuda-nos, fortalece-nos, tem misericórdia de nós. Senhor, restaura-nos para a glória e honra do Teu nome. Salva-nos, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Confessamos que nada somos se o Senhor não estiver conosco. Então, Senhor, por favor, faz a Tua obra em nosso meio. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.